Seja bem-vindo, professor Madison, sejam bem-vindos todos vocês. O professor Madison vai abordar o tema agora à noite, né? Nossa última apresentação, que será a introdução à criação de videoaulas. O professor Madison tem formação em geografia, tem formação em pedagogia, está fazendo formação em letras, né? Tem várias pós de metodologia do ensino de história e geografia, educação ambiental e geografia do semiárido, gestão integradora, administração e coordenação pedagógica, atendimento educacional especializado. Então, assim, ele tem um currículo bem bacana, e vai ser muito boa a nossa apresentação dele. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Como eu estava falando antes, a gente chegou um pouquinho mais cedo, eu estava conversando com Tatiana e Valqueira, e a gente estava dizendo assim, hoje é só um aperitivo, é uma introdução à criação de videoaulas, né? A gente vai bater aquele papo mais com o objetivo de incentivar aquele professor que nunca gravou, que nunca teve coragem de iniciar, e um ano atrás, mais ou menos, eu também achava que não tinha um perfil, eu não gostava de me ouvir, eu ainda não gosto de me ouvir, eu não gosto de me ver, e até o início da pandemia, jamais eu iria imaginar em gravar uma videoaula, jamais. Até que veio a necessidade, né? Eu trabalho tanto na rede pública quanto na rede privada, não é? E na rede privada, na rede pública, não. Paralisaram as aulas, deu um tempo para todo mundo pensar. Na rede privada, não. A governadora parou a aula numa terça-feira e na quarta do dia seguinte a gente já estava dando aula remota, né? Ninguém nunca tinha utilizado o Meet, então, assim, eu estava falando para as meninas que eu nunca estudei tanto quanto no início da pandemia, né? Os primeiros 6 meses da pandemia. E aí eu fui fazer cursos, vou até dar dicas também de criação de vídeo no IFRN, teve um curso, eu fiz no Instituto Federal também do Rio Grande do Sul, de utilização de ambiente virtual de aprendizagem, utilização do Canva. Então, fui me empolgando, né, naquele período de aula remota, e aí fiz uma postagem no Instagram, no YouTube, perdão, fui postando vídeos curtos com alguns erros, às vezes esquecia um S, colocava um S onde não tinha, não sabia editar, e depois de um tempo eu vi que esses vídeos foram, de certa forma, viralizando. Hoje eu tenho um canal no YouTube com mais de 1.000 inscritos, tenho em torno de mais de 62 mil visualizações, eu tenho um vídeo com 19 mil visualizações, com 10 mil, com 11 mil, então eu costumo dizer o seguinte, que um meme é fácil viralizar, né? Mas uma aula chegar a 19 mil visualizações, eu não esperava. Então, assim, hoje eu gosto de fazer, queria ter mais tempo, porque a gente precisa planejar, não é uma videoaula, não é assim. O primeiro dia foi hilário, eu falo já para vocês um pouquinho sobre esse primeiro dia, mas a gente precisa planejar, e hoje é mais dicas, a gente não vai trabalhar com as ferramentas, com os sites de edição e de produção, mas são mais dicas para incentivar, certo? Eu vou parar aqui e vou começar hoje nosso momento com um vídeo de um meme, né? Já que a gente está falando de meme, só lembrando que a qualquer momento, quem quiser fazer uma pergunta, eu gosto muito de dialogar, é só apertar a mãozinha aí, ou até mesmo pode falar mesmo que eu paro, assim que eu terminar minha linha de raciocínio, e passo a palavra para vocês. Não gosto de me sentir só, né? Mas vamos lá. Esse meme aqui, com certeza vocês já viram. A professora, ela tentando gravar a videoaula dela, né? Deixa eu só desligar aqui. Essa casa é de gente. Quem mora nela é a gente. Ó,
Ó. Então, vejam só. Tia mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Ela perdeu um pouquinho a paciência e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Quando eu fui gravar minha primeira videoaula, né? Eu liguei o computador, não sabia editar, e à medida que eu ia gravando, eu errava e tinha que voltar tudo para gravar uma aula de 10 minutos. Eu fiquei a tarde toda, então gravava, aí errava, voltava do zero, gravava, errava, voltava do zero. Eu acho que depois de umas 4 horas e meia, eu disse, não, consegui gravar a aula. Quando eu fui assistir o vídeo, o microfone do meu computador estava quebrado. Não funcionou, certo? E assim, aí foi no primeiro dia, né? Mas aí, gente, eu vou mostrar um vídeo meu, vou mostrar o meu canal aqui para vocês, e aí a gente começa aquele bate-papo legal, certo? A professora lhe representa, Cleide? Acho que representa muitos dos professores nesse período aqui. Como eu falei, gente, olha, para a gente entender a curiosidade, não é? Porque eu comecei a gravar. Epa, não está compartilhando ainda, só um momento. Não foi possível compartilhar a guia. Acho que agora foi, né? Ainda não. Tá. Como eu falei para vocês, no período da pandemia, eu fui estudar para gravar videoaulas curtas, eu percebi isso, que os meninos gostavam muito de assistir videoaulas curtas, de no máximo 10 minutos, quando a gente vai gravar uma videoaula mais alta do que isso, eles assistem só o início, e comecei a gravar de acordo com assuntos atemporais, assuntos mais cobrados no dia a dia, comecei a fazer alguns trabalhos também com os meus alunos no YouTube, e em setembro eu parei, não é? Em setembro a gente voltou para a sala de aula com ensino híbrido, não é? Ou simultâneo, como alguns falam, e eu deixei o canal de lado, e depois de muito tempo um aluno chegou e falou assim, professor, você viu que tem um vídeo seu que tem mais de 10 mil visualizações? E aí eu achei estranho, quando eu fui olhar, eu tinha aqui, ó, esse vídeo aqui, sobre multinacionais, a diferença entre multinacionais e transnacionais, com quase 20 mil visualizações hoje. Eu tenho uma música que eu passei um trabalho para os meus alunos, de acordo com qualquer conteúdo que eles tivessem estudado no ano passado, em geografia, eles deveriam selecionar uma música de qualquer cantor nacional ou internacional, de qualquer estilo musical que representasse um assunto que a gente trabalhou ao longo do ano, e para exemplificar para os meninos, eu fiz um clipe também, com uma música de um jovem lá de São Luís do Maranhão. Tem vídeo aula aqui de industrialização, os meninos fizeram um trabalho com a música de Gilberto Gil pela internet, diáspora, então assim, no meu canal do YouTube tem vídeo aula e músicas para trabalhar nas aulas de geografia, não é? Eu tenho esse vídeo aqui, de multinacionais e transnacionais, que foi o que viralizou. Quando eu digo viralizou, é no sentido que teve mais visualizações. A gente vai assisti-lo agora, ele é curtinho. Vocês vão perceber que eu erro algumas falas, fico nervoso, mas corrijo, e às vezes eu acho que a diferença do meu canal do YouTube é justamente isso. Foi a simplicidade, não tem aquela grande produção, aquela grande edição, eu gravo com o meu celular mesmo, e eu acho que no fundo esse é o diferencial. Hoje eu vejo que a maior parte dos inscritos no canal é formado por professores, não por alunos. Então eu tenho pessoas que mandam um recado para mim que uma professora no interior de São Paulo está dando aula com a videoaula minha, e eu fico pensando, não é? Com esse sotaque carregado que eu tenho, uns meninos assistindo a aula lá em São Paulo de um professor nordestino, eu nunca ia imaginar isso. Então, vou exibir uma videoaula para vocês e a partir daí a gente vai conversar sobre dicas, certo?
de videoaulas. Empresa. Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é Madison Rodrigues, o seu professor de geografia. Já perceberam qual é o tema da aula de hoje, não é? Empresas multinacionais. Ou seriam empresas transnacionais? São sinônimos? Existe alguma diferença? Vem aprender isso comigo. Empresas multinacionais são empresas geralmente de países desenvolvidos que possuem filiais em várias partes do mundo. Aí na tela nós temos dois grandes exemplos de multinacionais, a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. E aí vocês podem perguntar, por que essas empresas se espalham por todo o planeta? Elas vão em busca de algumas vantagens, que a gente chama de vantagens comparativas. Quais são essas vantagens comparativas? Essas empresas se espalham pelo mundo em busca de um grande mercado consumidor. Quanto mais países elas se espalharem, mais pessoas consumindo o que elas produzem. Há uma tendência das multinacionais abrirem filiais em países com fontes de energias baratas e abundantes. Países que possuem grande quantidade de matéria-prima também despertam o interesse das multinacionais. A principal vantagem comparativa é a mão de obra barata. Quanto mais barata a mão de obra, mais esse país vai atrair indústrias. Alguns países não possuem uma legislação ambiental. Isso facilita para aquela multinacional que não tem uma preocupação com o meio ambiente. Essas empresas são seduzidas por isenções fiscais, ou seja, redução dos impostos. Mas você pode perguntar, professor, qual é a diferença entre multinacionais e transnacionais? As multinacionais são empresas que mantêm filiais em vários países do mundo, comandadas a partir de uma sede situada no país de origem. Como eu falei para vocês, as multinacionais geralmente são de países desenvolvidos, a maioria delas ou estadunidenses, ou da Europa, ou do Japão. Já as transnacionais são aquelas multinacionais cujas filiais não seguem as diretrizes da matriz, pois possuem interesse próprio, que às vezes podem ser conflitantes com as do país atual. As transnacionais, elas podem mudar as características de acordo com a sede. Em cada país pode ter uma característica diferente. Essa é a principal característica de uma empresa transnacional. Professor, explica melhor essa situação das transnacionais. Como assim não seguem as diretrizes da matriz? Vamos dar exemplo aí na tela com o McDonald's. O McDonald's é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentos do mundo, se encontra presente em 119 países. Só que em alguns países a gente vai ter um sanduíche diferenciado. Por exemplo, na Índia, o rebanho bovino é sagrado. Então é muito comum sanduíches vegetarianos. Lá na Alemanha é comum a gente ter o McBeer, ou seja, em alguns países frios da Europa, o McDonald's vende cerveja. Você já ouviu falar no Pizzarato? Ou seja, lá na Itália, o McDonald's vende isso aí também. É um parente mais próximo da pizza, já que aquele país consome pizza em grande quantidade. E nas Filipinas, imaginou comer seu sanduíche com caracóis fritos? Sim, isso você encontra no McDonald's das Filipinas. Quais são as cores tradicionais da logomarca do McDonald's? Logo você vai responder: vermelho e amarelo. Já perceberam que em alguns países essas cores mudam? Em alguns países da Europa, o fundo verde está sendo utilizado para identificar as lojas como amigas do meio ambiente. Em uma cidade estadunidense, o arco dourado do símbolo do McDonald's foi substituído pelo azul turquesa, simplesmente porque o conselho da cidade decidiu que as cores do McDonald's eram agressivas à paisagem local. Muito utilizada nos dias de hoje, a gente tem um fundo preto. Qual é o objetivo de colocar esse fundo preto nas lojas do McDonald's? É justamente deixar as lojas menos infantis, para atrair todo tipo de público.
Próxima multinacional é a Coca-Cola, empresa estadunidense fundada há mais de 130 anos. Coca-Cola está presente em quase todos os países. O único país que a gente não encontra Coca-Cola é a Coreia do Norte. E a palavra Coca-Cola é considerada a palavra mais famosa do mundo. Além disso, a marca Coca-Cola é considerada a marca mais valiosa do mundo. Outra multinacional é a Netflix, empresa estadunidense fundada em 1997 e hoje presente também em quase todos os países, em mais de 190 países. A Nestlé, empresa de origem suíça, é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas e ela está presente também em 191 países. A Fiat, empresa automotiva italiana, possui hoje fábricas ao redor do mundo. Entre os países nós temos o Brasil, a Turquia, a China, a Polônia, a Argentina, África do Sul, México e Índia. Sim, essas empresas são localizadas em países subdesenvolvidos. Por último, nós temos a Sony. É uma empresa multinacional japonesa que fabrica produtos eletroeletrônicos. E vocês podem perguntar, por que as multinacionais preferem abrir filiais em países subdesenvolvidos? Lembra daqueles fatores comparativos que eu falei para vocês? Mão de obra barata e abundante, fonte de energia barata e abundante, matéria-prima barata e abundante, legislação fiscal e ambiental fragilizadas, além dos incentivos fiscais. Aí você pode perguntar, professor, existem multinacionais brasileiras? Sim, como eu falei anteriormente, multinacionais são empresas geralmente de países desenvolvidos, mas países em desenvolvimento possuem também empresas multinacionais. A Vale é a multinacional brasileira considerada uma das maiores mineradoras do mundo. Hoje, ela está presente em mais de 30 países ao redor do mundo. A Petróleo S.A., conhecida como Petrobras, é a empresa de capital aberto, cujo o acionista majoritário é o governo brasileiro, ou seja, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 25 países. O Banco do Brasil é uma instituição financeira brasileira constituída de forma de sociedade de economia mista, com participação do governo federal do Brasil, que possui 50% das ações e está presente em aproximadamente 21 países. E aí? Já clicou no sininho? Já deu a curtida? Vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Gente, essa foi uma das primeiras, certo? Depois eu criei uma vinheta de introdução, eu comecei a colocar GIFs, comecei a colocar imagens em cima da minha fala, certo? Obrigado, Rosilda. Depois eu fiquei pensando, né? Por que será que essa tem uma visualização tão grande? Se você bota lá no YouTube videoaula sobre multinacionais e transnacionais, ela é uma das primeiras a aparecer. Depois eu deduzi o seguinte, muitos professores de geografia e muitos autores colocam que multinacionais e transnacionais são sinônimos. Então, isso é muito comum. Em alguns livros de geografia, a gente vê assim, as multinacionais, também chamadas de transnacionais, e aí eu peguei um autor muito conhecido na geografia, que é Vicentini, que ele fala que existe uma diferença. Então, a minha aula foi toda baseada em cima da fala de Vicentini. Então, diferença entre multinacional e transnacional, no YouTube não tem muito. Por isso que ela tem uma visualização boa. É uma das maiores que eu tenho, e ela não chega a 8 minutos. Oi, Cleide? Simples e informativa. E aí, o que facilitou também, Cleide, para mim, eu não conseguiria memorizar essa sequência, né? Eu tenho uma certa hiperatividade, eu tenho síndrome do pensamento acelerado, e o que foi que facilitou? Eu usei um site, na verdade, não é nem um aplicativo, é um site, a PowerSoft, que é gratuito, já eu digito aqui para vocês, e a gente prepara os slides, qualquer slide que você tiver, que seja do PowerPoint, do Google Apresentações ou do Canva, e você apresenta ele na tela, escolhe onde vai ficar a sua imagem, se é no canto superior, esquerdo ou direito, e você vai passando os slides. Então, aí eu esqueci que tinha uma câmera na minha frente,
e eu fui passando os slides, e a minha ideia era como se eu estivesse dando aula para os alunos. Percebi também que antes, quando eu tentava gravar uma videoaula, toda vida que eu errava, esquecia um S, eu parava. E depois eu desisti disso. Eu corrijo na mesma hora, né? Tem uma videoaula que eu não vou passar para vocês, que eu vou falar que 80% do território japonês é de planaltos e montanhas. E na hora do vídeo eu falei planícies e montanhas. Então, aproveitei que a videoaula estava pronta, na hora da edição, na hora que eu falei planícies, eu deixei em preto e branco e botei a palavra planalto em destaque, não é? Vamos lá para as dicas, né? Deixa eu apresentar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando que eu queria muito que esse momento ele fosse dialogado. Quem quiser fazer alguma pergunta. Então, vamos lá. A elaboração de uma videoaula é muito simples. Para vocês, vão dizer, para ele que já está fazendo isso há um ano, pode ser simples, mas para mim não é. Depois que a gente faz, a gente percebe que a preparação de uma videoaula é similar a uma preparação de uma aula presencial. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o tema. Qual o tema pertinente que eu vou trabalhar para o meu aluno? Não é? Um tema que seja interessante para ele. Como eu vou trabalhar esse tema? Então, a gente vai planejar uma videoaula como se a gente estivesse planejando uma aula presencial. Vai colocar lá o tema, com os objetivos, os principais pontos. Você vai fazer uma sequência didática para o que começar falando, o ponto mais importante, como fechar. A diferença do planejamento de uma videoaula para o planejamento de uma aula presencial é que na aula presencial você vai apresentar para os alunos aquilo que você planejou e numa videoaula você vai gravar através de uma webcam ou você vai gravar do seu computador, assim como você quiser, certo? E vamos para o passo a passo, né? Primeiro passo é você determinar o conteúdo. Eu fico muito pensando, será que todo o conteúdo seria pertinente eu gravar uma videoaula? Não, né? Por exemplo, eu estava trabalhando com o 9º ano, a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. E aí estava naquela transição, o Reino Unido ainda não tinha saído, e eu fiquei pensando, olha, o Reino Unido vai sair. Eu gravo essa videoaula falando do Brexit, aí eu vou falar que o Reino Unido ainda vai sair. Daqui a alguns meses o Reino Unido sai. Ela vai ficar ultrapassada. Então, quando o aluno for assistir aquela videoaula, esse conteúdo não serve, não. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Então, a gente vai pensar no conteúdo, um conteúdo que fique por muito tempo. Algo que seja momentâneo, na minha opinião, não vale a pena a gente gravar uma videoaula para lançar no YouTube, certo? Agora, um que fica, atemporal, aí seria um conteúdo pertinente para a gente gravar. Então, um conteúdo relevante, que seja fácil do aluno compreender, né, que seja pertinente com o que a gente está trabalhando em sala de aula. Seria o primeiro ponto a gente pensar. O segundo ponto é desenvolver o roteiro da aula, né? No papel mesmo ou no computador, eu gosto de fazer no papel ainda, escrevo, risco, boto lá, com a introdução, com o objetivo da aula, com o desenvolvimento da aula e com a conclusão, não é? Para isso, eu elaboro o roteiro em tópicos, seções e subseções. E aí eu vou preparar esse material. Eu gosto muito, eu não sei se vocês perceberam, de trabalhar com GIF. Não é? Nesse tem muito, nesse de multinacionais eu botei muitos GIFs. Dependendo do conteúdo, também não vale a pena para o menino ficar tão focado no GIF. Mas eu gosto de trabalhar com GIF, eu gosto de envolver cores. Eu tenho uma videoaula que no final, se baseando no Descomplica, eu vou montando uma espécie de mapa mental. Eu vou explicando o assunto e à medida que eu vou explicando o assunto, vai aparecendo uma imagem do que eu estou falando e um texto embaixo, um texto curto, um texto objetivo. E no final da aula eu tenho ali um slide e uma espécie de mapa mental. Essa videoaula sobre a Europa, né? E aí a gente vai fazendo essa divisão, né? Pensando no assunto, as sessões,
as subseções, e o interessante é você mostrar também um domínio do conteúdo. É lógico que a gente, como professor, não sabe de tudo, a gente tem muito a aprender, mas a gente tem que mostrar uma segurança na nossa videoaula. Você tem que passar que você entende daquele assunto, você tem uma certa propriedade para falar naquilo ali. E a gravação, de início, eu falo para vocês que vocês vão voltar, não vão gostar, como eu já falei no início, eu não gosto de me ouvir, né? Eu não gosto de me ver, mas eu já estou acostumado. Antes, quando eu passava uma videoaula, minha voz me incomodava. Hoje eu já não estou mais nem aí, certo? Aí sim, a minha dica é, para quem vai iniciar, faça nos slides. Eu preparo os slides e depois gravo a videoaula com esses slides, né? E você vai usar o editor preferido. Durante muito tempo eu usava o PowerPoint. Hoje eu gosto de usar o Canva. O Canva, ele dá uma riqueza de detalhes maior. Por exemplo, essa é a minha apresentação e agora ela foi feita no Canva, não é? Então, eu coloco textos, mas textos curtos, não é? Porque o aluno que está assistindo uma videoaula, ele não vai prestar atenção no que você está falando e vai ler o que está ali. Então, eu coloco tópicos. Esses tópicos servem mais para uma orientação minha na gravação do que para o próprio aluno. E aí eu vou desenvolvendo a fala, eu vou desenvolvendo a explicação, né? Gosto de colocar, como eu já falei, imagens, né? Como eu sou professor de geografia, muitos mapas, gráficos, figuras de uma maneira geral e textos, como eu já falei também, textos curtos, né? Quarto passo, para gravar uma exposição, não é? Com algum software de gravação, aí a gente encontra gratuitos na internet, vários sites aí, vários aplicativos que são gratuitos, tanto de gravação quanto de edição. A gente pode fazer a gravação e a edição pelo próprio celular. Como eu falei, existe um site que é a PowerSoft, que geralmente eu gravo as minhas nesse aí, que eu utilizo os slides, né? Abro a apresentação dos slides, coloco ele lá e vou controlando, às vezes dando pause, e aí mudo o slide, aí aperto o play, aí vou de novo, aí dou pause de novo. Esse que eu gravei, que mostrei para vocês, foi muito disso. Eu não gravei direto. A impressão que tem é que eu passei 7 minutos falando. Não, eu gravava um tema, apertava o pause, não dava nem para perceber. Aí mudava os slides, apertava o play, começava novamente, e aí facilita, não é? A gente respira um pouquinho e não pega direto, não é? Aí, ao terminar essa gravação, né, você pode tanto editar, né, para colocar uma vinheta de abertura, ou então você pode salvar do jeito que você fez aí, sem grandes edições, ok? E aí eu tenho dicas para organizar o roteiro, mas antes de passar essas dicas para organizar o roteiro, eu queria ouvir vocês. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu vi que teve gente que estava escrevendo aqui. Mato, eu acho que a dificuldade maior é justamente quando a gente baixa esses programas gratuitos de vídeo, que aí a gente às vezes fica perdido, não sabe onde a gente começa a fazer esses cortes e tal, aí chega um momento que a gente até preparou os slides, já preparou tudo, mas nessa hora dessa gravação é que a gente fica meio um pouco perdida. Eu particularmente, né? Pronto, Bia, deixa eu mostrar aqui para você. Eu tinha até já separado aqui, ó. Como eu falei para vocês, ensinar a gravar uma videoaula em 1h30 não tem como, não é? E aqui eu acho que já está na apresentação. Onde foi que eu aprendi? Existe um Instituto Federal lá do Rio Grande do Sul, eu acho que ele é do interior do Rio Grande do Sul. É Santa Catarina, é Santa Maria, eu acho. Eu acho que é. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Ele tem vários cursos, não é, que a gente pode escolher. Vai escolhendo a área e um deles é a gravação. Vou botar o link aqui para vocês de videoaulas. Certo? E o bom, porque teve um no IFRN do mesmo jeito. A ementa do curso foi quase um Ctrl-C, Ctrl-V, sabe?
Mas a diferença é porque esse do Rio Grande do Sul, você vai fazendo de acordo com o seu ritmo. Se você tiver um tempo maior, aí você consegue fazer esse curso em menos de uma semana. Só que ele tem uma quantidade mínima de dias para você receber o certificado. O daqui do IFRN, ele tinha uma duração maior. O professor ia liberando aula por semana. Então, eu nem concluí o do IFRN por isso. Eu iniciei o do IFRN, mas como eu iniciei esse depois, e as etapas foram mudando, eu ia mudando de acordo com o meu ritmo, né? Porque era uma aula assíncrona essa daqui. Então, eu terminei mais rápido. E aí tem dicas bem mais fácil, Bia, para a gente resolver esse problema aí da edição e tudo mais, certo? Mais alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Botei aí no link, ok? Vamos lá de novo. Então, vamos para... Vai gravar o link, beleza. Vou voltar aqui para as dicas, então. Para organizar o roteiro, né? Primeiro passo é você pesquisar, né? E dependendo do conteúdo que você for pegar, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente para quem trabalha com a disciplina como geografia, que é uma disciplina muito dinâmica, né? Como eu falei, eu fui planejar uma aula sobre a União Europeia, e aí em alguns sites eu encontrava um número de países, outros sites eu encontrava um outro número de países, e é porque alguns estavam desatualizados com a questão da saída do Reino Unido, e outros já eram oficiais com a saída do Reino Unido. Então, a ideia para a União Europeia foi pesquisar pelo site oficial. Então, a gente pesquisar bem, porque a gente vai gravar e vai jogar isso aí para o mundo visualizar, e aí qualquer informação equivocada que a gente passar pode manchar de certa forma, não é? É o seu nome que está ali, todo mundo vai estar vendo. Então, a gente tem que pesquisar bastante para não correr o risco de cometer um erro muito grave, principalmente um erro conceitual da nossa disciplina, né? Então, é pesquisar bastante, ter propriedade do que está falando. Organizar os assuntos em ordem de relevância, né? Também é muito importante isso para a gente, assim, dá tempo da gente falar tudo. Vou deixar o mais importante para o meio e vou fechar, porque quando você não faz essa organização por relevância do assunto, você se perde, e você pensa no negócio e fala, e no final você gravou uma coisa importante e você deixou de falar, outra coisa que era para falar no final você falou no início. Então, essa sequência é muito importante, e depois você escrever aquele roteiro do vídeo, né? Não precisa ser tão formal, como alguém falou aí, não sei se foi Cleide, né? Ela falou algo mais ou menos, que o meu vídeo foi curto, direto, muito informativo, então não precisa tanta formalidade, dependendo do público. Como o nosso público-alvo aqui é aluno de ensino fundamental, se a gente falar de forma muito técnica, vai correr o risco daquele vídeo não ficar interessante para aquele aluno, né? Então, imagine o seguinte, você está explicando a matéria para um aluno, para um amigo, essa estratégia que dá certo. Você está explicando para alguém que não conhece, não é? Você não vai gravar uma aula imaginando que todo mundo já sabe alguns conceitos, que todo mundo deve saber isso. A ideia não. É como se você estivesse explicando do zero para aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre aquele assunto. Aí ele fica muito direto, fica muito dinâmico, né? Se for entrevistar alguém nessa videoaula, a ideia é orientar bem a pessoa antes da gravação, né? Nunca fazer uma pergunta que não foi combinada antes. Bia é professora de geografia, eu conheço Bia, eu sei que ela domina muito o assunto, mas jamais eu posso gravar uma videoaula com Bia, fazer uma pergunta sem combinar antes, porque corre o risco dela não ficar tão segura em responder aquilo ali. E isso vai ficar explícito ali naquela gravação, né? Então, se for uma entrevista, um diálogo entre dois professores, é bom combinar bem o que vai perguntar, o que um vai falar, não se estender demais nessa gravação,
Existem estudos aí que mostram que vídeos com mais de 10 minutos, os meninos não assistem até o final, certo? Por isso que o interessante, quanto mais curto, informativo, os vídeos mais assistidos no YouTube são os que vão de 3 até 5 minutos, certo? E se for uma entrevista, também não interromper, não há nada pior do que você interromper um entrevistado durante uma conversa, numa gravação de vídeo, né? Coloque sua personalidade no roteiro. Os meninos falam o seguinte, é interessante que Madison, ele grava o vídeo dele sorrindo, mas eu também dou minha aula assim, sorrindo, sabe? É como se eu tivesse zen o tempo todo. Graças a Deus, quando eu estou cheio de problema, eu consigo deixar fora da sala de aula. Então, se vocês prestarem atenção na minha videoaula, eu estou sempre sorrindo, mas é porque minha personalidade é assim. Então, eu sou muito espontâneo do jeito que eu falo, às vezes com algumas gírias que eu posso colocar, dependendo da gíria, eu não vou colocar numa videoaula, não é? Uma gíria mais da juventude, que eles usam hoje, a gente pode colocar, e eu deixo minha personalidade ali naquele vídeo, certo? Só um momento que nós ainda não acabamos. Boa noite, professor Madison. Oi, Patrícia. Boa noite. O senhor, me fala uma coisa, nessa live de agora, vai ter lista de frequência? Aí é com o pessoal da secretaria. Porque eu estava em um anteriormente ao senhor, ela disse que não ia precisar ter, eu estava em outro workshop. Responderam aqui que tem, vai ter sim, viu? Obrigada, professor. Eu acho que o certificado, não é... Alguém pode me responder aí? O certificado está ligado a essa lista de frequência, não é isso? É isso, professor Marcos. Pronto. É isso. Já, a gente termina. Só um momento aqui. Vovó tomou a segunda dose. A vovó tomou uma segunda dose. E aí, gente, eu vou apresentar agora um vídeo para vocês, que é uma outra proposta que eu tenho, né? Que é do trabalho, músicas para trabalhar em geografia. E aí, como eu expliquei no início, era um trabalho para os meninos. Eles tinham que escolher um assunto relacionado à geografia que eles estudaram ao longo do ano e produzir um videoclipe. Cada turma ia produzir um. Então, a gente dividiu as funções, não é? Alunos que iam selecionar imagens referentes a tal estrofe, a primeira estrofe, a segunda, a terceira, o aluno que ia ficar responsável pela edição, pela capa. Só que antes de só passar esse trabalho para os meninos, eu fiz o videoclipe, para dizer, olha, eu quero mais ou menos assim. E aí eu conheci uma música na internet, que falava de globalização, de um jovem de São Luís, do Maranhão, que quando ele fazia ensino médio, o professor começou a avaliar ele por músicas que ele fazia. Então, cada assunto de geografia que era trabalhado, ele produzia uma música, músicas legais, não é? E aí o professor dizia, olha, você não precisa fazer mais nada em geografia. Se a música mostrar que o conteúdo que eu dei, você está dominando, vai ser a sua avaliação. E aí eu conheci o trabalho desse jovem rapaz e produzi um videoclipe, de uma música dele sobre globalização. Então, vou exibir aqui para vocês. E aí é interessante, porque quando a gente propõe um trabalho desse para os meninos, a gente tem a impressão que eles não vão conseguir fazer. Mas aí é uma geração, nem todo mundo tem habilidade para trabalhar com produção de vídeo, mas a gente vai ter, em compensação, alunos que vão surpreender. Então, como foi que fiz a organização desse trabalho? Era uma música por turma.
Então, a gente fez uma votação na hora da aula para que eles pesquisassem as músicas e cada aluno tinha que dar uma dica pelo menos de 2 músicas que ele queria trabalhar. E aí as 3 músicas mais citadas foram para uma eleição para escolher a música da turma. E aí a gente escolheu essa música da turma, de cada turma, dividiu em 4 estrofes, por exemplo. Então, vamos dividir funções. Quem é que tem habilidade com edição de vídeo? Então, tinha turma que tinha 2, 3, 4 alunos. Então, esses alunos ficam com a edição. Quem é que tem de fazer a capa? E aí, teve aluno que fez capa no Canva, por exemplo. Teve aluno que fez capa manual, desenhando, por exemplo. Teve uma turma que uma menina quis cantar. Então, ela gravou, ela cantando e tocando o teclado lá, uma versão de uma música, e o trabalho foi feito em cima da versão dela. Aquele aluno que não tinha habilidade para fazer capa, para editar, para fazer roteiro, eu ia deixar ele fazendo o quê? Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi as estrofes. Então, aquele aluno que, teoricamente, não tinha habilidade nenhuma para fazer nisso, então ele tinha que ouvir a primeira estrofe e selecionar, por exemplo, pelo menos 5 imagens, que fossem fotos, charges, gráficos que tivessem a ver com cada estrofe daquele, com cada verso daquele, e ele ia mandar para um e-mail da pessoa que ia editar. No final, surgiram trabalhos surpreendentes, né? Versão de música de Gilberto Gil, pela internet, por exemplo. Teve diáspora de tribalistas, teve Projota, não é, senhor presidente. Então, diversos assuntos surgiram, até Imagine, de John Lennon, para trabalhar a questão da violência e da paz. Surgiram esses trabalhos aí, certo? Tem umas dicas também que a gente pode gravar com celular, não é? Não precisa a gente fazer a grande edição, principalmente quando a gente quer mandar só um comunicado, eu posso gravar para os alunos nesse período que a gente estava mandando aula, o Forms pelo WhatsApp. Então, às vezes, o professor, no lugar de querer gravar um áudio, mesmo enviando um texto com o aluno para todas as orientações, eu posso gravar um vídeo curto, não é? Sempre com ele na horizontal, tenho que escolher a iluminação, eu tenho que estar de frente para o local mais iluminado, e aí eu vou dando as dicas, não é? Bem curto, explicando o trabalho. Ele foi enviado um trabalho do Google Forms para vocês. São 5 questões, só que tem um texto, que nesse texto você consegue achar as respostas das 5 questões, então tem um mapa, e você dá as orientações, além de mandar por escrito, seria interessante mandar por vídeo também. Um vídeo desse, que é um vídeo mais informativo do que uma videoaula, você não precisa tanta edição, não é? Truques de escolher um local que não tenha um barulho externo tão grande. Eu estava aqui conversando com vocês, eu não sei se vocês escutaram, mas o caminhão do Corpo de Bombeiros passou. A iluminação da minha casa já não favorece, porque aqui a iluminação é amarelada, foi uma iluminação feita por um arquiteto, então as luzes são amarelas. Então, para uma gravação de vídeo, ela já não fica tão legal. Então, eu tenho que ter um refletor na minha frente. E são essas dicas curtas aí que eu tenho para passar para vocês, certo? Mais alguém queria socializar alguma informação comigo, alguma curiosidade? Professor Márcio, eu tenho. Quando você está gravando suas videoaulas, certo? Você falou que pausava, que a ferramenta que você utiliza tinha como você pausar, dar uma organizada no pensamento e voltar. Mesmo assim, quando a gente pausa, qual a estratégia que você usa para voltar exatamente no fio da meada, sem perder a conexão? É justamente o planejamento. Eu tenho 2 estratégias, né? Eu tenho o planejamento do papel, que ele está aqui ao lado. Então, eu não sei se você prestou atenção, mas naquela videoaula que eu apresentei, de vez em quando eu olhava abaixo, para uma direção mais embaixo. Não é? Como eu botei o GIF, não é? Eu acho que a tendência era chamar a atenção mais lá o bonequinho do McDonald's se movimentando, de que você olhar para onde eu estava olhando. Então, muitas informações eu estava dando, explicando, olha, multinacionais
são isso, isso e isso. E eu estava olhando para baixo. Ou então, quando você faz com os slides, fica mais fácil. Porque está passando. Outra dica, por exemplo, eu já gravei um celular, certo? Só que os slides estavam no computador e o celular estava aqui, ó, na tela, embaixo. Então, eu estava olhando para os slides e não tinha nada a ver com a edição aí. Eu estava gravando pelo celular, só que como o celular estava encostado no computador, a impressão que você tinha era que eu estava olhando para o celular, mas eu estava olhando para a tela do computador. Então, são dicas simples, curtas, né? Que a gente pode utilizar. No início, gente, a gente vai ficar insatisfeito com o resultado. A gente vai dizer que não está legal. Mas o objetivo é passar a informação para o aluno de uma forma simples e direta. Como eu disse, videoaula aí, com edição. É muito comum, mais até do que vocês imaginam, empresas que contratam atores no lugar de professores. Grandes plataformas aí de educação que contratam atores, que eles têm um teleprompter, tipo lá o Telecurso 2000. Ali não tinha quase nenhum professor dando aula. Todos que estavam ali dando aula de história, de geografia, eram atores. Então, eles liam o que estava na tela, interpretavam a impressão que estava dando uma aula, mas, na verdade, não era do mesmo jeito que o professor estava dando. Então, assim, com grande edição, com texto perfeito, está sim na internet. Mas, às vezes, o aluno não está procurando isso. Ele está procurando uma aula mais do linguajar que ele usa, com os termos que ele entende mais. Então, às vezes, menos é mais. O simples é mais interessante para o aluno, principalmente o aluno da rede pública, não é? Que alguns termos ele não vai conhecer. Você bota uma aula do Descomplica. Muitas vezes ele não vai conhecer aqueles termos que estão ali e aquela videoaula ela não vai ser interessante para ele. Então, eu dou essa dica do que o menos é mais, principalmente no início. Mais alguém? Professor Márcio, na verdade, assim, seu entusiasmo, entendeu? Assim, seu entusiasmo, como você falou, sua alegria e tudo isso também é contagiante, assim, né? Para você. Nós sabemos que temos um papel muito importante na aprendizagem dos alunos. Então, assim, o seu entusiasmo, a sua alegria de fazer e tudo mais, isso também contagia, entendeu? Você é inovador e também isso faz parte, né? Então, assim, seus vídeos, eu adorei realmente seu vídeo, sua aula, adorei também tudo, tá tudo perfeito, achei muito bacana. Tem um que eu fiz sobre o Japão, né? E eu disse, eu tenho que falar algo em japonês. Aí botei no Google aí, uma palavra em japonês que não seja arigato. Aí acho que é yokoso, é o que seja bem-vindo. Botei lá, ouvi 10 vezes, como é que pronuncia, yokoso, yokoso, e aí os meninos amaram, né, quando tem aquilo, yokoso, era o seja bem-vindo para as aulas, né? São coisas simples, mas terminam atraindo o aluno. Né? E aí, infelizmente... Pois não, Patrícia? Boa noite. Professor, a gente sabe que a tecnologia, ela não é uma coisa nova, né? Mas, nessa pandemia, né, muito mais agora, ela ficou sendo uma coisa crucial dentro das escolas, né? Começou a fazer parte, mesmo que a gente não queira, da realidade das crianças e da gente enquanto professor. E nós estamos, né, graças a Deus, tentando aí voltar às aulas presenciais, né, e tal. O senhor acha que as crianças estão passando por uma transição, passaram de aulas presencial para aula remota? E começaram a surgir novas nomenclaturas, ensino híbrido, assíncrono, síncrono, nomenclaturas que nós, professores, antigamente não utilizávamos, né? Essa linguagem. Até a linguagem nossa mudou e das crianças também, a forma de se comunicar, alguns termos também tecnológicos começamos a utilizar, né? Enfim, a nossa vida ficou muito mais tecnológica devido a essa pandemia, que causou tudo isso. Que não deixa de ser também um avanço. O senhor acha que, e para as crianças, essa transição foi bem difícil, né? Muito desafiador para todos nós.
Com a volta, com o retorno dessa aula presencial, o senhor acha que elas vão estranhar novamente? Tipo assim, eles não vão mais, então, ficar muito mais plugados tecnologicamente falando, essas aulas videoaula, né, esse ensino assíncrono, síncrono, essa coisa híbrida, e eles vão ficar de uma forma mais presencial. Você acha que eles vão estranhar? Vai ser uma outra mudança para a cabecinha deles? Ou eles vão se adequar às duas formas, né? A remota, a presencial, e como é que vai ficar isso na cabeça da criança? Eu acho que a educação mudou. A educação mudou de março para cá. Ela não vai voltar mais ser do mesmo jeito. Eu acho que a gente teve que aprender a utilizar a tecnologia. Infelizmente, a gente teve que aprender de uma forma muito rápida, sem uma formação para isso. Como diz minha mãe, teve que aprender na marra. Fósseis, né? Mas vai ficar o legado. Eu acho que, tanto que você falou de termos, né? Começou a se utilizar ensino híbrido. Aí tem autores que falam, não, mas o ensino híbrido é uma metodologia ativa, não cabe com isso aí, então vamos falar aulas simultâneas. E era essas coisas que ficavam na nossa cabeça. Mas hoje a gente tem que ver que os nossos alunos, independente, eu estou falando o seguinte, a gente trabalha com aluno da periferia, mas os alunos estão antenados com tecnologia. Eles podem não ter tanto acesso, eles podem não ter um computador de ponta, mas hoje todo mundo assiste vídeo no YouTube e eu acho que vai ficar. A gente vai aliar o tradicional, que também não vale a pena achar que tudo que é tradicional não é interessante e não é pertinente. De vez em quando, uma leitura compartilhada numa sala de aula é importante também. Eu acho que a aula vai ficar mais dinâmica. Eu acho que a gente não vai ficar só passando videoaula, mas vai ser pertinente, por exemplo, ao concluir um assunto. Eu dei um assunto ao longo de 2 semanas para os meninos. Que tal concluir esse assunto com uma videoaula? Professor, você vai passar numa sala de aula presencial uma videoaula sua? Pode ser. Pode ser, que já é uma outra estratégia. Uma coisa é ele me ouvir ali presencialmente, outra coisa é ele ver aquela produção, aquele resumo, com a trilha sonora, com imagens. Então, eu acho que a gente mudou, o aluno, ele não vai estranhar, porque é mais fácil para ele estar com esse novo que é positivo, certo? Mas as aulas vão ficar mais dinâmicas, eu tenho certeza. Agora, a gente tem que se preocupar, Patrícia, com o excesso, certo? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula com os slides, né, que eu sou da época ainda da transparência, eu comecei a dar aula com os slides, eu achava a melhor coisa do mundo, né? E tinha uma época que eu percebi que os meninos não aguentavam mais a aula com slide. Hoje é com Kahoot, parece que todo mundo tem a sensação que tem que fazer um Kahoot para os meninos. Mas tem uma hora que todo mundo vai fazer Kahoot que os meninos falam Kahoot de novo. Então a gente tem que dosar muito bem essa tecnologia, as ferramentas que existem aí são diversas. A gente não utiliza, muitas vezes a gente nem sabe o que tem aí para produzir mapa mental, para gravar podcast, e a gente acha que é tão difícil e coloca meio que uma barreira para iniciar. Não é como, eu achava muito difícil gravar um vídeo. Como eu falei para vocês, eu não tenho como ensinar técnicas de edição e tudo em 1h30. Mas a ideia é dar essa dica de vamos tentar gravar um podcast. Depois você vai ver que não é tão difícil. É uma outra estratégia para ser utilizada, é diversificar. E eu acho que isso vai ser muito positivo para a gente. Com o advento com esse advento, né, dessa metodologia ativa, além da metodologia ativa, a gente tem várias plataformas, né? A gente agora ouve falar sobre o Jamboard, sobre o Google Meet, sobre o Classroom, né? Google, que é para fazer mapa mental. E antes, talvez, o professor ele dispunha dessas ferramentas, mas devido à necessidade agora foi tão gritante que a gente não teve outra opção, né? Ou vai assim, ou vai assim. A gente não tem como estar mais presencial com aquela criança. Então, foi realmente uma necessidade crucial. Então, qual o conselho que o senhor deixaria para um professor que talvez, como o senhor colocou assim, eu não sei fazer isso aqui é difícil, como é que eu vou conseguir?
Qual o conselho que o senhor diria para esse professor quebrar um pouco esse paradigma e mudar essa cosmovisão, de olhar assim, um novo com desejo, né? De dizer assim, não, eu vou pelo menos tentar. Patrícia, a sua pergunta ela é muito pertinente, mas infelizmente eu não tenho a resposta. Que se eu tivesse, seria o ideal, porque a gente enfrenta ainda a barreira na rede com alguns professores que se negam a tentar. O que me preocupa é isso, é tentar negar a tentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou coordenador de uma escola, e aí, ao longo do ano letivo, do ano passado, 2020, a gente percebeu que as atividades feitas no Google Forms, os meninos respondiam e davam feedback em maior quantidade. 60% da turma, 80% da turma. Passo já para você, Bia. Aquela atividade que o professor mandava no PowerPoint, não, no PDF, e pedia que o menino respondesse no caderno, tirasse a foto do caderno e mandasse para o professor, aí o feedback que a gente tinha era menor. E aí, numa reunião, a gente chegou nessa conclusão, sabe? Que pedir para o aluno escrever no caderno, tirar uma foto e mandar era mais difícil ele dar o feedback do que no Google Forms. E aí eu recebi respostas que tinha gente que não sabia fazer. Eu disse, não, mas a gente faz junto, eu tento fazer com você, a gente abre uma sala no Meet, eu vou dando passo a passo. E aí eu já recebi uma resposta assim, não, mas eu não sei fazer, não estou com vontade de aprender. Sabe? Aí complica, nem sei fazer, nem estou com vontade de aprender. Agora é tentar. É complicado. Eu era meio que tinha uma aversão a grandes tecnologias, mas o professor hoje, no século XXI, ele tem que saber aliar a ferramenta da informática ao livro. Não tem para onde escapulir, vai ter que realmente enfrentar, viu? Tem que enfrentar, porque o mundo mudou, né? Digitação de nota, preenchimento de planilhas, trabalhados, planilhas, hoje é tudo de forma digital, então tem que aprender, certo? Fala, Bia. Só corroborando com o que a professora Patrícia vem falando e com você também, é que, infelizmente, né, eu acredito que a gente ia chegar nesse momento, né, mas foi um processo muito abrupto, né, vou dizer agora, entre os nossos horizontes, foi algo muito abrupto do que aconteceu, né, nesse sentido da gente entrar, né, eu acho que a palavra que a gente vem vivenciando é justamente sair da nossa zona de conforto, professora Patrícia. Eu acho que eu me incluo, sou professora, nós estávamos na nossa zona de conforto, com nossos planejamentos já no nosso Word, e aí ficava muito mais cômodo quando você já tem uma coisa pronta e você só vai ali e dá uma mexidinha naquele ano. E a gente teve que tirar o nosso planejamento do nada, do o que fazer. E a gente pode ter professor de 10 anos, 5 anos de atuação, 30 anos, e tivemos que sair e pensar como é que o nosso aluno vai fazer, né? Assim, eu sou da área da geografia também, como o professor Maxson, né? Estamos aí lá contemporâneos da graduação, não vou nem dizer porque nós somos jovens, né? Não vou colocar aqui meu rosto porque eu já estou toda horrorosa agora nesse momento, mas enfim. E eu já vinha trabalhando com nossos alunos, não só a parte tecnológica, mas abrir os horizontes. Eu sei que a demanda dos nossos alunos em termos socioeconômicos ela é muito gritante, e eu digo porque eu trabalhava na Zona Norte, na Zona Leste e na Zona Oeste, nas 3 zonas de Natal, certo? Só não trabalhei na escola na Zona Sul, mas nas outras 3 zonas eu trabalhei, e eu sei que as questões socioeconômicas delas são distintas. E aí você pega um aluno que realmente não tem muito acesso à internet, a um computador, a nem digitar. A gente disse que nosso aluno sabe muito internet. Ele sabe, sim, entrar nas redes sociais dele. Ele sabe, sim, entrar no Instagram dele. Mas na hora que você pede para fazer algo, gente, não só foi nós, professores, que sentimos. Nossos alunos sentiram muito também. Fora quando a gente diz que vai fazer um distanciamento, está fazendo um distanciamento, e que nosso aluno, ele também está, além disso, distante também do aprendizado, né, porque muitos dos nossos alunos, eu encontrei alguns alunos pedindo dinheiro no sinal, né, limpando vidraça dos carros, enfim.
Então, é uma dinâmica bem complicada, né, nesse momento que estamos vivenciando. Então, o nosso aluno, ele também vem sofrendo muito, e ele passa por um processo, né, eu digo muito que é um processo. Como a gente teve que sair da nossa zona de conforto, eles também tiveram, né, independentemente da faixa etária, eu acredito, e os menores ainda mais ainda. Por quê? Nossos alunos, a gente acha que eles não gostam de ir para a escola, eles amam ir para a escola, eles não querem ficar na sala de aula, é diferente, então eles sentem muito isso. E eu acredito muito que quando esse retorno, né, como vai ser esse retorno, né, eu tenho assim na minha cabeça que eles estão com saudade sim daquele momento do presencial, de escrever no caderno, eles estão sim com saudade. Mas vai ser justamente uma mistura, porque agora eles sabem que existem plataformas no coisa que tem aquele conteúdo que eles podem buscar, né? Então, assim, eu acredito que é nessa vertente, né? Então, eu só queria dizer assim, né? Que a nossa palavra, assim, nesse momento é sair da nossa zona. E a gente teve que mergulhar, conhecer essas ferramentas que a gente não conhecia. Porque, por exemplo, eu aprendi o Google Sites em 2016. Hoje, o Google Sites mudou a ferramenta, ampliou em virtude da demanda da gente necessitar dela. Então, assim, a gente teve que buscar, ir atrás, e como o Madison falou, né, a gente fica preocupado porque somos professores. Todo dia a gente tem que aprender, ver as notícias, independentemente se é da geografia, de língua portuguesa, de inglês, a gente está aí no mundo, que todo dia a gente aprende. E nós, professores, se a gente parar no tempo, realmente, nossos alunos vai receber o quê? Se a gente começar a nos frear, né? Então, assim, é um aprendizado constante, né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente, como professor, tem... Infelizmente, a gente vai ficar assim até sair dessa profissão, porque não é igual como apertar um parafuso, que você aprendeu que gira, gira e pronto. Não, é um constante aprendizado todos os dias, né? Então, é isso. Obrigada, professora. Parabéns. Falou tudo, Bia. Cristina, tudo bem? Lhe reconheci agora. Bia, eu morro de medo de virar aquele professor que é caricaturado em alguns desenhos animados, né? Aquele professor velho, rabugento, mal-humorado, que sai se arrastando, que está ali como obrigação, sabe? Eu morro de medo de virar aquela caricatura. Então, eu tento estar sempre me atualizando, eu tento sempre estar por dentro do que os meus alunos gostam. Então, os meus alunos têm 15, 16, 14 anos, e eu gosto de assistir série dos meninos, que os meninos de 14 assistem, de vez em quando eu estou dando aula, aí falam num personagem, ei, vamos parar de falar na série tal, que agora é a aula de geografia, e todo mundo fica sério, até porque eu não concordei com o que fulaninho fez com o ciclano, eles acham o máximo, né? Professor, você assiste, então eu gosto, me faz jovem também, sabe? Me deixa um pouquinho com 15 anos também. Pessoal, eu quero agradecer, a gente vai chegando aqui no final, como eu falei, o objetivo não era deixar ninguém expert em videoaula, mas era socializar com vocês algumas dicas, essa minha experiência de que 1 ano atrás eu não tinha nenhuma gravação no YouTube, eu não tinha a versão em me ver, me ouvir, e hoje as pessoas cobram, eu queria ter mais tempo, queria ter tempo também para produzir mais, então estúdio, sabe? Para monetizar, mas assim, como Patrícia falou, a gente tem que pensar para frente agora, acabou com aquela ideia de quadro, giz, papel, e pegar o planejamento que a gente tinha dos anos anteriores, e só mudava o ano no cabeçalho e pensar nessas metodologias novas, metodologias ativas, unir o tradicional ao tecnológico, né? Não encher também o aluno só de tecnologia informatizada, porque para ele pode se transformar em monótono também. E é isso aí. É algo que não é fácil, mas a gente escolheu isso para fazer, então tem que fazer bem feito. Até porque só se aprende a escrever escrevendo, né? É verdade. E aí a gente também tem que ter cuidado com essa ortografia, com essa letra, com essa caligrafia, porque tudo isso vai fazer diferença em um concurso, mesmo que o concurso seja digitalizado no futuro, né? Mas hoje ainda se escreve à mão, né? A gente precisa dessa segurança de escrita para a criança,
independente da tecnologia. Existem pessoas que não sabem mais escrever, só sabem teclar, né? É verdade. Então, tem que ter esse cuidado também. E abreviar as palavras, né? E abreviar. Só escreve 3 letrinhas na palavra. Esses maus costumes, realmente. A Bia falou gostei dela, ela falou assim, que o professor teve que, do nada, se reinventar, né? Criar do nada, tipo o texto bíblico, haja luz, e a luz apareceu. O professor, muito mais agora, né? Porque o professor, infelizmente, é uma categoria que eu não sei por que cargas d'água colocam o professor em cash muito assim, que não trabalha, que é isso, que é aquilo. E quando eu vi as famílias morrendo em casa, sem saber ensinar as crianças, e valorizando e deusando o papel do professor, desse profissional, né? Que aqui, infelizmente, em nosso país, em alguns lugares, não é valorizado, porque se a educação não é valorizada, o professor também não irá ser. E as famílias, o país e o mundo, eles sentiram na pele agora, de verdade mesmo, a importância dessa pessoa na sala de aula, que não substitui uma tecnologia, um slide, uma plataforma, um vídeo, ele não substitui a dinâmica, a didática e a pessoa e a energia que o professor tem. A criança, infelizmente, sofreu na pele também, porque esse distanciamento foi ruim para o professor e foi ruim para a criança, mas também foi algo que fez com que as pessoas crescessem, né? Ambos cresceram em alguma coisa, em algum aspecto. As famílias tiveram que ser parceiras do professor, mesmo que não quisessem, porque elas iam trabalhar, mas à noite elas sabiam que tinha que acompanhar aquela criança, porque tinha que dar uma devolutiva, né, para o professor, que ainda estava esperando essa devolutiva, e ainda deu chance desse pai chegar à noite, né, ainda ficou esperando, deixou o grupo aberto. Se a gente fosse fazer uma tese, um doutorado sobre isso, um memorando, ia sair tanta história linda, tanta história emocionante de superação, de gratidão, de pessoas que, né, de relatos de pais que não tinham, que chegavam no trabalho para poder conseguir o Wi-Fi, e aquela criança ter aquele acesso àquele conteúdo, de pais também que tiveram que se reinventar em casa, né, de professores que não sabiam acessar uma sala virtual e teve que aprender e fazer curso sozinho, mesmo que alguém diga, faça esse curso, mas ele não tem a opção de dizer, não vou fazer. Ele tinha que fazer, ou ele faz ou não trabalhava, eu não sabia o que fazer da vida. Então, foi um tempo, e ainda vai ser um tempo, da gente repensar em tudo que a gente é como referência para o outro, né? Para o próximo, para uma criança, que às vezes você está ali na sala de aula, e às vezes a gente não está bem, acorda cedo para ir trabalhar e já pensa, ai meu Deus, chegar lá eu vou fazer o quê? Vou fazer apenas isso e pronto? Eu não sei, mas parece que é uma mistura de sentimento e de mudança muito grande na nossa vida e no nosso interior, que a gente vai descobrir um pouco mais nesse retorno, né, presencial de verdade, que ainda vai ser um pouco híbrido também. Mas eu acho que a valorização do professor, a valorização e o respeito do próximo, eu acho que reacendeu, né? Eu acho. Espero que não seja só nesse período, sabe, Patrícia? Porque a gente está discutindo aqui como foi difícil, como todo mundo teve que estudar, como todo mundo teve que sair da zona de conforto, como a gente estudou e trabalhou, e aí, de repente, a gente pega a capa do principal jornal do Estado dizendo que a gente está há mais de 300 dias para trabalhar, né? Ridículo. Assim, a gente se sente valorizado e tem uma hora que a gente diz, epa, a sociedade não mudou tanto, não. Continuam achando que professor não merece o mérito. Eu não sei se eu estou equivocada, professor. Eu não sei se eu estou equivocada. Assim, eu não sei se eu estou equivocada, mas a gente vai voltar presencial, eu sei disso, é híbrido, na verdade. E, assim, eu pretendo, não sei, a opinião das colegas aí, seria bom ouvir, mas o tempo já está pouco. Eu gostaria de voltar um pouco às origens nas nossas aulas, né? A escrita, aquilo que a gente perdeu um pouco. E aí, as atividades de casa, a gente trabalhar mais a tecnologia, porque a criança já está em casa acostumada a usar essa tecnologia para nos responder. E aproveitar a sala de aula para dar essa puxada mesmo no tradicional não, mas na escrita, na correção, na organização pessoal. Mas é no tradicional mesmo, Ana. Não fique constrangida em usar essa expressão, não.
É porque a gente tem a mania de colocar que o tradicional é algo muito negativo, mas não. Porque, assim, É como eu disse no início. Necessidade, professor, de olhar esses cadernos, de ver se eles realmente estão conseguindo colocar a coisa em ordem, as ideias em ordens, entende? Porque tudo é uma construção, né? A criança está no processo de construção, e como eu estava com uma turma de terceiro ano, alguns ainda nem estavam tão alfabetizados, a gente não pode exigir dessa criança esse feedback tão imediato. Então, eu estou com uma sede de ver como é que estava essa organização, se realmente ele entendia o que ele estava fazendo. Porque uma coisa é você receber uma foto, né? Só Deus sabe da luz. Verdade. E aí a gente continua usando essas tecnologias para casa, porque eles continuam tendo acesso, como tinha antes, né? E não perder o costume também. Mas eu estou com essa sede tradicional para saber realmente se os meus Google Forms foram respondidos por ele ou por outra pessoa. Eu tô com essa sede de saber se realmente o que eu colhi é o que eu plantei. Eu ainda uso a leitura compartilhada nas minhas aulas. É lógico que não é toda aula que eu vou... Abro o livro na página tal. Agora, quem quer ler o primeiro parágrafo? Quem quer ler o segundo? Não é toda aula que eu faço isso. Não é toda aula que eu faço isso, mas faz parte do meu planejamento, leitura compartilhada do livro didático. Então, a gente tem que aliar, certo? Eu vou continuar com a mesma turma, sabe? Então, assim, eu acho que eu vou conseguir ter um feedback bem verdadeiro mesmo. Melhor, né? Real do que não foi, né? Vai. Foi. É verdade.